Olá, você que está comigo em mais um Bíblia Sem Pressa. Que prazer ter você aqui, mais um estudo da Palavra de Deus. Nós hoje vamos começar mais um livro bíblico, Juízes, mais um livro histórico, né? E nós vamos aprender muito com a Palavra de Deus. Para isso, nós precisamos orar, pedir ao Senhor que venha com toda a revelação necessária para que não seja apenas o estudo de um livro, mas seja a revelação perfeita da plena vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, agradecidos a ti por essa oportunidade que temos de estudarmos mais um livro da tua palavra. Senhor, não é um mero estudo, mas sim, ó Deus, total revelação daquilo que o Senhor tem para nós. E eu creio que o Senhor vai enviar as pessoas que o Senhor tem para ouvir esse estudo, para aprender sobre a tua palavra, para pôr em prática, ó Deus, todos os ensinamentos que o Senhor tem para este dia, para esta tarde, para esta noite, independente do horário que cada um esteja assistindo, que o teu Espírito Santo faça uma obra plena na vida de cada um de nós. Como o Senhor falou comigo, o Senhor fale também com os meus irmãos. Mude histórias, mude decretos, Senhor Deus, mude sentenças, ó Pai, favoravelmente aos teus filhos. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor cele esse ambiente espiritual e nos dê uma tarde, uma noite, um dia, uma manhã, uma madrugada abençoados por ti, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe nesse estudo, então. Como uma boa professora, você sabe que eu sou, vamos então aqui compartilhar a tela, não é? Nós vamos começar aqui o nosso estudo, apresentando então os slides que eu faço sempre. E você tem oportunidade também de relembrar um pouco onde paramos. Nós paramos aqui em Josué, no capítulo 24, onde eu dizia que Josué estava morrendo, estava chegando o momento de Deus recolher Josué. E aquela geração precisava ter uma aliança com Deus, né? Sempre foi Deus, nunca foi o homem, nunca foi Josué. Aquela geração herdou uma terra pela qual nunca trabalhou por ela, né? E eu disse muito claramente que a questão é questão de escolha. O povo já dava sinais de que estava apostatando da fé, já estava largando a fé, já estava se desviando, deixando o Senhor, né? E Josué então vem e fala para eles a partir do verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué fez a melhor escolha da vida dele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, é hora de escolher, né? Será que eles realmente vão cumprir o que prometeram nos versos 16 a 18, dizendo que nunca deixariam o Senhor? E você? E eu? O que será que nós escolheríamos? Quem avisa, amigo é, né? Então, Josué avisou, deixou bem claro para eles as consequências, né? De deixarem o Senhor. Falar da boca para fora é fácil, né? E é muito perigoso. A aliança que você firma não é com a Mary Ruth, é com Deus. Então, se Josué conseguiu cumprir sua missão, Eleazar também conseguiu cumprir sua missão, você e eu temos que cumprir também. Falo no final sobre os ossos de José, que foram levados daquele lugar, né, para a terra que Abraão havia comprado para sepultar Sara. E assim, nós resumimos toda a história de Israel ali no livro de Josué, quando Moisés, em Deuteronômio, deixa um legado e conta tudo, e Josué vem e assume o seu papel e cumpre esse papel muito bem, né? Um resumo de tudo que Deus fez em Israel é falado ali no verso 24. Hoje, então, começamos mais um livro histórico, o livro de Juízes. Vamos aprender muito sobre este livro. E vamos correr porque temos muita coisa para falar, né? Juízes registra, né? Ele retrata 6 ciclos de círculo
vicioso. Você sabe que Deus trabalha por ciclos, né? E os ciclos de fracasso e apostasia, né? Sem uma liderança nacional, sem um líder espiritual, faz com que algumas derrotas vão acontecendo na vida, não só das pessoas, mas também da nação. Então, nós vemos aqui Juízes registrando isso. Em primeiro lugar, a apostasia, uma frieza espiritual, uma vontade de desistir de tudo, não tenho vontade de estar em comunhão com os meus irmãos, não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de praticar o que a Bíblia ensina. Isso se chama apostasia, né? E isso é característico do livro de Juízes. Depois vem a opressão, porque ninguém vive bem sem Deus, né? A partir do momento que nós abandonamos o Senhor, nós não vivemos bem. Nós não temos alegria. Podemos ter uma falsa alegria, uma momentânea alegria, mas alegria 100% somente aos pés do Senhor. Por isso vem a opressão. Daí, quando eu estou opressa, não é? Quando aquele povo lá de Israel, os hebreus, estavam opressos, o que acontecia? Eles se arrependiam e choravam, e via aquele remorso de terem largado o Senhor, né? Clamavam a Deus, confessavam o pecado e Deus os libertava. Então, 6 ciclos de círculo vicioso. Nós vamos ver muito isso em Juízes. O símbolo de Juízes eu aprendi no seminário Palavra da Vida, né? Eu tinha um professor lá chamado Paulo Franz, de grata memória, esse homem nos ajudou muito a entender a palavra de Deus. E ele fazia assim um símbolo, ciclo de falhas. Então, para baixo ele fazia, ciclo de falhas. Então, toda vez que você vai falar do ciclo de Juízes, você lembra sempre de uma espiral, ciclo de falhas. Tá? E alguém olhando lá de baixo, ou seja, do fundo do poço. Será que tem saída do fundo do poço? Eu creio que Deus é misericordioso e possa nos tirar. Mas, para isso, nós precisamos passar pelo processo, né? Um juiz era sempre um libertador. E esse livro, Juízes, ele apresenta 6 juízes mais conhecidos e 6 menos conhecidos. Nós vamos falar deles aqui. Então, juízes eram líderes militares e civis levantados para defenderem o povo, né? O povo estava totalmente errado, mas Deus, misericordioso, levantava os juízes. O povo falhou, e eu quis deixar aqui o mapa para vocês verem aí como era o povo antigamente, como eles estavam distribuídos, né? Vocês lembram que Rúben, Gade, a metade da tribo de Manassés ficaram a leste do Jordão, e a oeste do Jordão as outras tribos, né? E o povo falhou porque não havia liderança. Enquanto Moisés era vivo, o povo estava ali firme e forte com Deus. Josué também, o povo estava firme e forte com Deus. Só que Moisés morreu, Josué morreu, Eleazar morreu, né? Embora Moisés tenha deixado um legado a Josué, Josué morreu e não deixou sucessor depois dele. E ali fica muito claro em Josué e em Juízes, desculpe, que o povo fazia o que queria. Quando eu quero cuidar da minha própria vida, quero fazer aquilo que eu quero e não aquilo que Deus determina, é claro que o ciclo de falhas acontecerá na minha vida. Ciclo de falhas, né? Não vamos esquecer esse gesto. 3 propósitos do livro de Juízes. Primeiro, propósito histórico, de contar a história do povo hebreu de Canaã à monarquia, né? Ou seja, da morte de Josué até a monarquia. Eles queriam um rei, né? Depois nós vamos falar sobre isso futuramente. Segundo propósito, propósito teológico. Se eu obedeço, eu tenho paz. O contrário também é verdadeiro. Se eu não obedeço, eu tenho opressão e tenho morte. Então, há muitas pessoas se achando, né? Achando que estão vivas, achando que estão felizes, mas elas estão mortas em seus pecados, em seus delitos, sem reconhecerem o Senhor como o único Deus. E o terceiro propósito é o propósito espiritual. Só quando estou aliançada no Senhor, eu prevaleço, eu venço, né? Eu tenho vitórias em minha vida. Deus mandou que Israel exterminasse todos os inimigos,
Porém, essa ordem foi ignorada. E nós vemos claramente isso no capítulo 1 de Juízes. Judá era a tribo da voz de comando. Lembram disso? Judá, ele tinha a voz de comando. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então, de Judá viria a voz de comando. Deus não mandou Simeão ir com Judá, mas foi. Vamos ver o verso 2, diz assim. Aliás, o verso 3. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Uma perguntinha: Deus mandou? De quem era a voz de comando? Não era de Judá? Deus mandou ir alguém com eles? Então, muitas vezes nós fazemos aquilo que Deus não manda. E é claro que isso não vai acabar bem, não é? Adoni-Bezeque. No livro de Juízes, Adoni-Bezeque foi um rei cananeu que, tendo subjugado 70 anos dos reis, que tendo subjugado 70 dos reis que estavam ao seu redor, foi atacado e derrotado pelos exércitos de Judá e de Simeão. De acordo com Coggins, ele provavelmente é a mesma pessoa que Adoni-Zedeque, mencionada em Josué 10, e prosperou cerca de 1.200 anos antes de Cristo. Isso está lá na Wikipédia, né? E o significado do nome Adoni-Bezeque, Adoni-Zedeque ou Adoni-Bezeque, né? Dizem que é a mesma pessoa. Meu Senhor é Bezeque. E seu Senhor quem é? O meu é o Santo de Israel, o Deus forte e poderoso nas batalhas, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o meu Senhor. Que ele também seja o teu Senhor neste dia. Então, aquilo que eu planto, eu colho. Olha o que aconteceu com esse rei. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Eu pus do lado da minha Bíblia assim, que dor. Mas olha o que aconteceu no verso 7. Então, Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares nas mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Então, ninguém planta abacate e colhe salsicha. Se salsicha pudesse, né, ser colhido. Eu estou falando assim, algo bem estranho para você perceber que todos nós só colhemos aquilo que plantamos. Você fez o mal, pode esperar que um dia vai chegar, não é? E o bem também, né? Mesmo que não seja nessa terra, mas o que eu profetizo sobre a tua vida é que aquilo que você plantar aqui, você vai colher aqui, em nome de Jesus. Amém? Juízes 1, verso 8 diz assim: os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram, mataram seus moradores e puseram fogo na cidade. Ou seja, obedeceram à ordem do Senhor. A ordem do Senhor qual era? Matem todos, exterminem todos. Vocês têm que conquistar essa terra. No verso 12, né, nós vamos depois comparar com Josué 15, do 13 ao 19, nós vamos conhecer o primeiro rei de Israel, que é Otiniel. Algumas versões está Otoniel, tá? Então, no verso 12 diz assim, e disse Caleb: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Otoniel está assim na minha versão, mas em outras versões está Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso, Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Além de sobrinho, ele era também genro de Caleb. Então, esse foi o primeiro juiz de Israel. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre ele, né?
E no capítulo 1, verso 14, quando Axa foi morar com Otoniel, ou Otiniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ela desceu do jumento, seu pai perguntou: o que é que você quer? Todo pai sabe, né? Quando o filho vem meio que chegando pertinho de nós, dando abracinho, nem sempre é assim, não é muito carinhoso, você já sabe que o filho quer alguma coisa. Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas terras baixas. Caleb, um pai que concedeu o que a filha pediu. Dos versos 14 e 15, nós lemos isso. Então, o pedido de Axa foi atendido. Hebron finalmente é dada a Caleb. Nós vemos isso no verso 20. Você já deve ter lido. Se não leu, vou ler para você. Conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dada a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Finalmente, Hebron é dada a Caleb. Então, como Deus havia mandado, né, ordenado, que expulsassem todos os inimigos das terras, assim, Caleb herdou Hebron. O povo hebreu não exterminou todos os inimigos. O povo fez concessões, abriu a guarda. Ele não foi, né? As pessoas não foram radicais contra o pecado, né? Foi o começo da ruína deles. E a contaminação, por isso, entrou. Nós vemos isso no verso 27, depois você lê aí, verso 27, 29, 30, 31, 33, 34 e 35, nós vemos algumas concessões. Quando você pegar sua Bíblia e ler esses versículos, pode até printar a tela aí para você ler depois, você vai vendo algumas concessões, que fala assim, ó, eu vou ler só o 27 para você ter uma ideia. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-sean. Olha o 29. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gézer. Olha o 30. Nem Zebulon expulsou os cananeus, nem Azer expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Axa, Elba, Fé. Olha só, né? Qual foi a ordem do Senhor? Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. Não era para destruir, gente? Como é que agora os cananeus é que dão as ordens? E os amorreus, igualmente, estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Ajalon e em Saalbim, mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. O 36, aliás, vamos até o 35, né? Então, quando você não faz aquilo que Deus ordena, lá na frente, num futuro muito próximo, você vai colher aqui. Quantas concessões eu, Mary Ruth, já abri em minha vida? Ah, isso não tem nada demais. Isso não tem nada a ver. E assim, muitas vezes, eu me envolvi com bebedices, roubos, ira, julgamentos, prostituição, pornografia, falta de perdão. E a lista é grande das concessões que eu abri em minha vida. E o perigo é que eu achava que não tinha nada a ver. Isso não tem nada a ver. E é o que mais nós ouvimos as pessoas dizerem. Isso não tem nada a ver. Sabe o que aconteceu comigo? Eu paguei, e ainda pago até hoje, um alto preço. Então, se você não quer pagar um preço alto, né, de tristeza, de amargura, né, de ver na tua descendência, muitas vezes, filhos, noras, netos, bisnetos, pagando um alto preço pelas escolhas erradas, olha, não abra a guarda. Não faça concessões com o pecado, porque Deus, de tudo isso, te prestará conta, te pedirá conta. E assim nós entramos no capítulo 2 de Juízes, e o verso 1 já começa assim. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Esse anjo do Senhor aí, o próprio Jesus, né? Esse verso 1a,
está com letra maiúscula aí, o anjo do Senhor, né? Só ele, com poder e mão forte, poderia ter tirado aquele povo da terra do Egito, né? Nunca ele quebra a aliança conosco, nunca. Nós é que quebramos a aliança com ele, mas ele é fiel para manter a aliança com seu povo. E aí, quando você não cumpre a promessa, quando você não cumpre a aliança, você tem algumas consequências pela desobediência. E essas consequências estão registradas no capítulo 2, versos 2 e 3. Diz assim: e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Então, aqui Jesus faz uma pergunta, né? O próprio Cristo aí fala: por que vocês não me obedeceram? Por quê? Se eu mandei vocês não fazerem acordo com o povo dessas terras, vocês vão ter consequências. E aí, no verso 4 e 5, eles começam a ter arrependimento. Será que foi arrependimento mesmo ou foi remorso? Olha o verso 4. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Tá? Boquim significa pranteadores, onde o povo pranteou, onde o povo chorou, né? Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então, a gente não sabe muito bem se esse era um choro de pranto verdadeiro, se era um choro de remorso, né? Só sabemos que, enquanto Josué viveu, o povo serviu e adorou ao Senhor. Nós lemos isso do verso 6 ao verso 9. Mas toda aquela geração que nasceu no deserto, aquela geração morreu. Como se o deserto estivesse ali vazio. Eu consegui uma imagem aqui do deserto vazio, né? Sem que tivesse deixado um legado para a próxima geração. E isso foi um declínio total. Vocês vão ler isso do verso 10 ao verso 13. Em Juízes, capítulo 2, verso 14 e 15, diz assim: o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor e por isso eles não puderam mais existir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim, eles ficaram numa situação muito difícil. Você já ficou numa situação difícil? Porque você não ouviu o Senhor? Eu várias vezes, né? Ainda tenho muito que aprender, porque ainda estou nessa terra para aprender a ser obediente ao Senhor. O Senhor, então, levanta juízes para libertarem o povo. Israel não ouve os juízes, mas continua pecando contra o Senhor, que é misericordioso. Então, com a morte daquele juiz, a nação se perdia. Deus ficava irado com o povo que violava a aliança. Israel era entregue novamente aos inimigos que não haviam sido expulsos. Resumindo, de novo, aquele gesto que eu fiz para vocês. Ciclo de falhas. O ciclo de falhas continua aqui. Continua atuando, ciclo de falhas. Cada vez eu caio mais. Isso está registrado nos versos 16 a 23 do capítulo 2. Então, você consegue identificar ciclo de falhas na tua vida, né? Os juízes estão aí, pronto para nos ajudar e apontar para nós os erros. São pastores, líderes de célula, né? Irmãos que podem nos ajudar, podem nos aconselhar, mas eu não os ouço, continuo pecando, peco contra o Senhor, que é misericordioso, né? Até que aquele líder morre, Deus recolhe aquele líder, levanta outro, e Deus fica irado comigo, eu violo a aliança, eu não olho para o Senhor, e aí, quando eu sou entregue aos meus inimigos, que não são expulsos da minha vida, e eu vivo em cativeiro, né? Aí eu vou arrependida ou em remorso diante de Deus, que é misericordioso,
e de novo Deus me ajuda a vencer esse pecado, esse ciclo de falhas, né? Quero contar a vocês aqui uma experiência, né? Eu, há poucos dias, alguns sabem aqui, eu realizei uma live para a missão Moçambique, né? Todo o dinheiro ali arrecadado foi para essa missão. Se você ainda não contribuiu, ainda há tempo, pode contribuir, porque a live está lá. Cada vez que você tiver um dinheiro aí, não souber onde investir, invista nessa terra fértil, Missão Moçambique. E o título dessa live, depois de nós pensarmos muito o título que daríamos a ela, Deus nos colocou assim no coração, que seria Deixando um Legado. E toda vez que eu penso nessa live, eu peço perdão ao Senhor por todas as vezes que eu não deixei um legado na minha vida. E eu peço ao Senhor novas chances de deixar legados às próximas gerações. Que Deus me perdoe, nos perdoe pelo tempo de ignorância, quando nós não sabíamos que isso era de Deus, deixar legado. Pelas gerações que se perderam, eu peço perdão ao Senhor. Pelos filhos perdidos e afastados do caminho do Senhor, eu peço perdão. E eu quero que você peça perdão também. Todas as vezes que você deixou o seu filho se perder, que você deixou sua filha se perder, né? Que Deus nos dê novas chances, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que essas pessoas que estão afastadas, perdidas, né? Sem norte, possam voltar ao aprisco santo de Deus. O capítulo 3 de Juízes chama a nossa atenção para que tenhamos cuidado, porque o pecado em nossas vidas também é cíclico, também é um ciclo de falhas. O pecado vem, nos domina, nos escraviza, nós choramos, lamentamos, invocamos ao Senhor, Ele nos envia o livramento de alguma forma e aí temos paz por um tempo, até que novamente caímos no mesmo pecado. Lembra do gesto? Ciclo de falhas? Então, nós temos que entender que cada vez que eu faço novamente aquele movimento aspiral em direção ao pecado, eu vou sofrer consequências graves. Isso que defende o capítulo 3 de Juízes. As nações para provar o povo, né? Deus começa a levantar ali. E essas nações, né? Por que elas são levantadas? Porque o povo resolveu não exterminá-las. Do verso 1 ao verso 5 do capítulo 3, nós vemos que elas são levantadas com o objetivo único de provar o povo. Tomaram as filhas deles em casamento. As filhas de quem? Daquelas nações lá. Eles não expulsaram. Verso 6 diz assim: tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Tremenda orgia, uma orgia total, né? Quando, na verdade, eles deveriam tomar as filhas de Deus, né? As filhas do Senhor como esposas, estavam tomando as filhas de outros povos. E isso deu mistura. Essa mistura foi tão grande que os deuses deles foram infiltrados no meio do povo de Israel. Daí, Otoniel, o primeiro juiz de Israel, genro de Caleb, que casou-se com Axa, sua filha, né? Nos versos 7 a 10 nós vimos isso. Lá no capítulo 1, versos 12 e 13 nós também vemos, né? Ele é levantado por Deus. Olha que interessante, versos 7 a 10 do capítulo 3 de Juízes, diz assim: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã, Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas, quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, ou Otniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele,
de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otniel, que prevaleceu contra ele. Aí que vem. E a terra, Israel e a terra toda, teve paz durante 40 anos, sob a liderança desse juiz, Otniel, ou Otoniel, filho de Kenaz. 40 anos, uma geração inteira de paz. Olha que maravilha, não é? Quando vivemos em paz, nós temos que pedir ao Senhor que vivamos em paz no Brasil, que tenhamos uma vida sossegada. Para isso, precisamos temer apenas ao Senhor. Não irmos atrás de outros deuses, de outras festas que Deus não aprova, mas fazermos aquilo que agrada ao coração do Senhor. Mas foi só Otniel morrer que a apostasia tomou conta do povo de novo. Olha o verso 12. Vejam bem o verso 12. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Moabe, olha essa terra dos moabitas aí. Então, foi só Otniel morrer que o povo apostatou da fé. Mais uma vez, não houve alguém para passar um legado. Depois desses 40 anos, ninguém deixou um legado. E daí o que aconteceu? Amonitas, amalequitas e moabitas se uniram contra Israel e derrotaram Israel. Conquistaram Jericó, cidade das palmeiras. E viveu o povo de Israel 18 anos em cativeiro. Nós lemos isso nos versos 13 e 14 do capítulo 3. Israel, sabe o que acontecia? Pagavam tributos ao rei Eglon. Eude foi levar o pagamento, levando também uma espada de 2 gumes. Essa espada de 2 gumes nos remete à palavra de Deus, né? Que penetra mais do que uma espada de 2 gumes. Eglon era um homem gordo, e Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim, né? Ele já era de novo juiz. O Senhor levantou Eude como juiz para libertar o povo. E Eude enfiou a espada de 2 gumes até ficar presa entre a gordura de Eglon e fugiu. Aqui uma cena bem forte. Foi isso que aconteceu. Está nos versos 15 a 23, né? E essa gordura, né, do corpo aí de Eglon, essa gordura significava paralisia no povo de Israel, pois Israel paralisava a tal ponto na fé que fazia, nessa gordura aí, esse símbolo aí, fazia o povo engordar, ou seja, não fazia o povo prosperar. E aí, com Eglon morto, né? Ainda estava aí agonizando depois dessa espada enfiada em seu ventre, né? Até ficou perdida ali entre a gordura, né? Aí tem um significado. Tudo que fazia Israel engordar e ficar paralisado foi fincado ali na morte de Eglon. Os servos de Eglon acharam que ele estava fazendo suas necessidades, porque ele estava preso ali, fechadinho ali, né? E antigamente os reis ficavam horas e horas ali, né? Fazendo suas necessidades. E não incomodaram o rei. Nós lemos isso no verso 24 do capítulo 3. Diz assim, olha, verso 24. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. E eles esperaram, cansaram de esperar até que deram por si, né? E já era tarde demais. Eglon estava morto, Eude havia fugido, Israel ficou livre, Moabe foi derrotada e a paz reinou por 80 anos, 2 gerações inteiras. Nós lemos isso do verso 25 ao verso 30 do capítulo 3 de Juízes. Terceiro juiz, Sangar. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel. Nós lemos isso no capítulo 3, verso 31. Sangar pertencia às tribos do norte.
A aguilhada de bois era uma arma de cabo longo, de 2,5 metros a 3,5 metros, pontiagudo, parecendo uma lança, utilizado para conduzir os bois no arado. Então, Sangar, ele matou 600 filisteus, e depois, quando ele foi juiz, né, a terra ficou em paz por 80 anos, 2 gerações inteiras, depois que Eude foi juiz. Veio Sangar, foi juiz também, né? E libertou também Israel. Deus sempre nos resgata com amor. Guerreia nossas guerras e nos livra dos nossos inimigos. Em sua presença, somos livres dos cativeiros que nos prendem. Há algum cativeiro aí que te prende? Peça perdão ao Senhor. Humilhe-se debaixo da sua mão potente e você será livre desse cativeiro. Capítulo 4 de Juízes, mais um período de apostasia. Depois que Eude morreu, o povo de Israel tornou a pecar contra o Senhor. Nós lemos isso em Juízes 4:1. De novo, outro tempo de apostasia. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Císera, que habitava em Arosete e Agoim. Então, o nome do inimigo, Jabim, né? Nós vamos até conferir com Josué 11:1, tá lá o Jabim, aparece o nome dele lá. Císera era o comandante do exército de Jabim. Jabim tinha 900 carros de ferro e oprimiu os israelitas durante 20 anos, porque toda vez que eu apostato da fé, eu sou opressa. Lembram lá da sequência, né, do ciclo de falhas? Então, durante 20 anos, os israelitas foram opressos por Jabim, né? Daí surge agora uma juíza, Débora, uma mulher profetisa. Ela era mulher de Lapidote, ela liderava Israel, nós lemos isso no verso 4. E Débora tinha uma tamareira de onde ela julgava o povo, né? Algumas versões trazem palmeira entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. Talvez Débora tivesse o costume de julgar naquele tempo, naquele mesmo lugar. Então, por isso que aquela tamareira ou palmeira era conhecida como tamareira ou palmeira de Débora. Nós lemos isso no verso 5. Débora era uma mulher que ouvia o Senhor. Ela era uma mulher antenada com Deus, e o Senhor se revelava a Débora. Versos 6 e 7, nós lemos isso. Quem era Baraque? Baraque tinha um nome que significava relâmpago. Ele era filho de Abineão, de Quedes. Foi um líder de Israel na época da opressão por parte de Gebim, rei de Canaã. Então, está tudo ali acontecendo no tempo de Jabim, né? Ou Gebim. Baraque, acompanhado pela profetisa Débora, esposa de Lapidote, lutou contra as tropas de Gebim, ou Jabim, chefiadas por Císera, no Monte Tamor. Para esta batalha, foram recrutados homens das tribos de Naftali e Zebulon, ao todo 10.000 homens. Baraque, ele era um guerreiro conhecido, um líder, embora covarde, um conhecido banana, né? Aquele que se esconde atrás de uma mulher, certo? E Débora era o sapatinho de fogo. Baraque era o tímido, era o receoso. E quando Débora propõe, né, ir lá para guerrear, ele fala assim, eu só vou se você for. Débora falou, mas eu não vou te dar honra por isso. Realmente, olha só que interessante. Verso 8 do capítulo 4. Baraque disse a Débora, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Isso foi tudo depois da morte de Eude, era para eles lutarem contra Císera, né? Contra Jabim. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Então, Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Olha que mulher, sapatinho de fogo, né? Eu li um pouquinho mais os versículos 9 e você viu que Débora não tinha medo.
foi lá para guerrear contra Cícera. Vamos falar de Éber. Juízes 4:11 diz assim: e Éber, o queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés. Mas não era Jetro? Eles tinham nomes assim, Obabe ou Jetro, sogro de Moisés. E tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes. Esse Éber, o queneu, ele se separou dos outros queneus, descendentes de Obabe ou Jetro, sogro de Moisés. Éber morava perto de Quedes, e ele era casado com Jael, né? Ele aliançava-se com inimigos do povo de Deus, mas Jael era uma mulher de Deus, ela não se aliançava com esse povo, não, embora fosse casada com Éber. Cícera era comandante do exército de Jabim, lembra? Ou Gebim, né? Ele ouve dizer que Baraque estava vindo. Olha, Baraque era um guerreiro, embora fosse tímido, né? Mas ele também deixava o povo com medo. Então, Cícera reuniu 900 carros de ferro, mas foi derrotado na guerrilha. Assim, Cícera fugiu e foi se esconder na casa do amigo chegado, Éber, marido de Jael. Como mulher de Deus, Jael recebe do Senhor estratégias para exterminar Cícera. Se você ler o capítulo 4, você vai entender. Corajosa, Jael cravou em Cícera uma estaca em sua têmpora até penetrar o chão, matando Cícera imediatamente. Você lê isso dos versos 12 a 18 do capítulo 4 de Juízes. Então, veja bem como Débora disse, Cícera foi morto por uma mulher mesmo. O que eu concluo? Que Deus usa mulheres que lhe são tementes. Débora e Jael são mulheres totalmente dedicadas ao Pai. Se eu estou falando aqui a mulheres, saibam que você não é fraca. Você não é uma mulher sem força. Você é uma mulher poderosa em Deus. Em Deus você pode. Em Deus você consegue. Em Deus você guerreia e tem vitória dentro do seu lar, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro dos seus sonhos, em nome de Jesus. E, por fim, o capítulo 5 de Juízes traz o cântico de vitória, o cântico de Débora, tal como acontecera com a travessia do Mar Vermelho, quando Moisés e Miriam celebram a vitória sobre Faraó, o mesmo vai acontecer agora com Débora e Baraque, celebrando a grande vitória alcançada. O Cântico de Débora, no capítulo 5, é uma página que demonstra a unidade do povo de Deus, ainda que separado territorialmente pelas tribos, não tem problema. Isso que eu mostrei aquele mapa para vocês. Praticamente todas são citadas, todas as tribos, neste hino de gratidão em que até Jael é citada. Olha que coisa linda o Cântico de Débora. Depois você pode ler, né? Quem sabe Deus me deu uma música desse Cântico de Débora e eu posso trazer aqui para vocês. Mesmo sendo covarde, Baraque entrou para o rol dos heróis da fé. Lá em Hebreus 11:32, nós lemos sobre Baraque. Você acredita? Eu não tinha deixado a Bíblia aberta, mas eu sei que você deve estar curioso ou curiosa para que eu leia Hebreus 11:32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Ele entrou para o rol dos heróis da fé. Então, mesmo que você seja um crente tímido aí, né? Se acha um nada, você é uma bomba no inferno. Pastor Fábio sempre fala isso. Pode ser o mais fraco cristão, ele é uma bomba no inferno. Então, não tenha medo, porque você não será envergonhado, em nome de Jesus. O Cântico de Débora deveria ser lembrado e reverenciado. E Débora cantou junto com Baraque. Nós vemos no verso 1 do capítulo 5. Naquele dia, no dia da vitória, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Então, o cântico de Débora também foi o cântico de Baraque. Olha que coisa mais linda. Então, consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Esse é o cântico de Débora. Então, esse cântico manda nós nos consagrarmos, nos santificarmos. Para quê? Para a guerra.
eu não tenho que ter medo, eu tenho que me consagrar para guerrear. Eu tenho que me santificar para guerrear. Toda vez que eu me consagro e me santifico, em nome de Jesus, Deus me dá a vitória na guerra. Débora cita Sangar. Mesmo tendo este julgado um pequeno tempo o povo de Israel. Olha que interessante. Sangar é citado no verso 6. E em Juízes 3:31 também ele é citado, não é? Diz assim, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael também é citado. As estradas estavam desertas e os viajantes usavam os desvios. Então, esse cântico de Débora, ele cita as pessoas que participaram daquela guerra e venceram no nome do Deus Todo-Poderoso. Débora compunha músicas ao Senhor, está lá no verso 3 do capítulo 5. Débora levanta-se como mãe da nação, mãe espiritual, está lá no verso 7. Naquela época, Deus fez Débora despertar a favor de seus filhos. E eu lembro de um propósito que começou lá no Bola de Neve Santos, mães que oram. E a divisa, né, do Mães que Oram está nos versos 8 a 12. Não houve inveja no coração de Débora, mas ela enalteceu Jael, dos versos 24 a 27. Vale a pena reler esse capítulo 5, né? Onde você vai ver o cântico de Débora, né? E ela sendo chamada mãe da nação. Mãe da nação. Mães que oram, eu faço um apelo, um chamado a vocês, que orem por seus filhos, que se levantem as Déboras a favor dos filhos. Mesmo que tudo pareça perdido, desperta, Débora. Ore pelo seu filho. Seja uma mãe que guerreia pelos seus filhos. Não entregue seus filhos de bandeja, mas ore por eles. Eu tenho aqui um corredor na minha casa onde eu tenho fotos de toda a minha família. E eu pareço louca muitas vezes. Eu passo aqui nesse corredor e eu vou profetizando sobre a vida de cada filho, de cada neto, de cada nora. Eu vou orando e eu vou profetizando, eu vou guerreando aqui na minha casa. Faça isso. Não tem apenas quadros de fotos em algum lugar. Não, não. Não é para isso que você tem fotos de seus filhos. É para você chorar e orar sobre essas fotos. E aí você vai ter vitória. Você vai ser uma guerreira de oração, como foi Débora. Esse capítulo 5 é maravilhoso. Pena que o tempo urge, nós não vamos conseguir ler, né? Mas tem aqui uma parte que fala, levanta, Débora, levante-se como mãe em Israel. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel, ou seja, levantou-se uma mãe na nação, levantou-se uma mãe na família Santos, que é a minha família. Eu me levanto com poder e com autoridade para guerrear pelos meus filhos, pelas minhas noras, pelos meus netos. Guerrei também. Eu não posso guerrear por você, que a minha guerra não é a sua e a sua não é a minha, mas nós precisamos guerrear pelos nossos filhos. Você sabe aquilo que teu filho precisa, você sabe aquilo que você tem colocado diante do Senhor. É o momento de você guerrear. Eu falo Débora, mas homens também podem se levantar para guerrear pelas suas casas, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, que precioso é o livro de Juízes. Que maravilha poder aprender mais um pouco sobre a tua palavra, Senhor, dentro deste livro tão precioso. Que lições, ó Pai, que o Senhor tem nos ensinado. Que revelação maravilhosa da tua parte temos recebido através desse livro. Ó Deus, nós nos levantamos como Débora se levantou como mãe de uma nação inteira para guerrear, ó Deus, para trazer a vitória ao povo. Eu me levanto com poder e autoridade para guerrear pelos meus filhos, o Neison, Miguel, pelas minhas noras, Alessandra, Vanessa. Eu guerreio pelos meus netos, Davi, Lúcia, Miriam, Mateus. Eu guerreio, Senhor Deus, pelo meu casamento, pelo meu marido Moisés, pela nossa casa, Senhor. Eu guerreio em nome de Jesus. Eu me levanto como mãe, Senhor Deus, de uma nação
de uma geração, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor me perdoe todas as vezes, ó Deus, que a apostasia tomou conta de mim e eu me senti derrotada, abalada, enfraquecida, mas eu me levanto em poder e autoridade em nome do Senhor dos Exércitos e eu sei que o Senhor vai me dar vitória. O Senhor conhece as questões que eu tenho colocado diante do Senhor e em nome de Jesus eu me levanto em autoridade para receber a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu imparto, Senhor Deus, essa força, essa coragem sobre todos os meus irmãos. Se há alguém aqui que está vivendo em apostasia, largando a fé, desanimado, não quer mais saber de nada. Em nome de Jesus, eu profetizo que essa pessoa se levante em ti com poder e autoridade para vencer os inimigos, para vencer todos os desafios, ó Deus, todos os cativeiros, ó Pai. Em nome de Jesus, te pedimos perdão todas as vezes que desanimamos, mas nós nos levantamos com poder e autoridade neste dia para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus, e seremos vitoriosos. Nós cremos no nome santo, precioso e invencível do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Amanhã, quinta-feira, teremos culto. Bola de Neve aqui de São José dos Campos, Avenida Cidade Jardim 255, Jardim Satélite. Esteja conosco se você é de São José. Se não, você pode assistir pelo YouTube, PRA, Pastora Dani Parente Mota. Assista, os cultos têm sido tremendos e nós temos sido tremendamente edificados e abençoados naquele lugar. Em nome de Jesus, eu te abençoo por uma semana abençoada. Ela está se caminhando para o final, né? Uma semana curtinha, que tivemos um feriado na segunda-feira, né? Mas eu quero profetizar sobre você, que você terá um final de semana abençoado e abençoador em nome de Jesus. E se Deus não tiver me recolhido, no final, né? Até a semana que vem, eu estarei de volta com mais um Bíblia Sem Pressa. Em nome de Jesus. Estude a palavra, capítulos 6 ao 10. Vamos estudar juntos aqui na próxima semana. Compartilhe esse vídeo aí, não deixe ninguém ficar sem essa palavra poderosa, né? De graça recebemos, de graça damos. Compartilhe com seu amigo, com seu vizinho, com seu parente. Vamos estudar a palavra. Ela nos mantém de pé, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.